Muito bem, estamos ao vivo. Eu vou convidar aqui o Eduardo Moura para bater um papo conosco sobre Olá, tudo bem? Boa tarde. Vou convidar aqui o Eduardo Moura para conversar conosco sobre investigações corporativas. Eu começo com o Eduardo e daqui a pouco chamo o nosso amigo Marcos Turbay. Eduardo, te convidei aí, vamos ver se você aceita o meu convite para entrar e bater um papo conosco. Está entrando aí o pessoal, Thiago Zagato, Renata, Kathleen, Cláudio, só gente boa. Todos eu não sei o que está aqui. Deixa eu ver se. Aí. Tudo bem, Eduardo? Olá, Pironte, tudo bom e você? Como é que você está? Tudo certo, graças a Deus, tudo em ordem. Tudo bem. Bom, Vamos lá. primeiro eu queria agradecer mais uma vez o aceite do convite para a gente bater um papo sobre o cenário das investigações corporativas e busca de ativos nessa questão, principalmente pós-crise do Covid-19, mas eu acho também que esse é um tema bastante importante para questões da atualidade, né? A gente está vivenciando no âmbito das contratações, principalmente do Covid-19. A gente tem presenciado algumas fraudes, algumas investigações no âmbito do Ministério Público e me parece que é fundamental a gente bater um papo sobre esse tema. Então, eu te agradeço, primeiro, o aceite do convite. Queria registrar e também agradecer desde já a parceria da Compliance School, que é parceira não só do escritório, mas nossa parceira há muito tempo nas questões de treinamentos, né? E hoje faz um trabalho brilhante, não só na investigação corporativa. O Marcos Turbay está aqui conosco, acaba de sinalizar ali positivamente, vai entrar daqui a pouco ao vivo para a gente bater um papo, mas não só no cenário das investigações corporativas, mas principalmente fornecendo um método seguro, que é o Decipher, né, que hoje nós utilizamos como metodologia, eu diria, oficial do escritório nas nossas investigações, e que fornece talvez um dos melhores frameworks de investigação corporativa que nós temos na atualidade, né? Portanto, agradecer mais uma vez a parceria da Compliance School, agradecer a parceria do Marcos Turbay e dizer que é um prazer tê-lo aqui na nossa live e daqui a pouco conversando com a gente ao vivo. Bom, Eduardo, vamos começar já a bater papo, porque o Instagram nos derruba com 1 hora de participação em live, portanto, é pouco tempo para a gente conversar sobre esse tema, né? Sim. O que eu queria que você iniciasse, talvez trazendo algumas ideias e falando um pouco desse cenário das fraudes corporativas, né, e do cenário, de alguma forma, das fraudes nas contratações, nas questões que envolvem o coronavírus, porque a gente vê que essas contratações elas têm duas características muito importantes para uma investigação de fraude, né? Primeira, são contratações emergenciais. Portanto, elas são contratações que, para uma estrutura, por exemplo, de um bom MOU, de um bom memorando de entendimentos, de uma boa estrutura de negociação, e não dá tempo, né? Então, você tem que urgenciar essas contratações, essas relações comerciais, né, para poder atender com a dinâmica necessária as questões que envolvem o Covid-19. E, para além disso, como regra, também envolvem contratações de grande vulto. Então, você tem aqui duas questões fundamentais para a ocorrência de uma fraude, né? A oportunidade em razão da emergência, né? E o interesse do fraudador ou até a maior potencialidade da fraude em razão do grande vulto das contratações, né? Então, o que eu queria que você comentasse além disso, como é que você vê isso no futuro próximo, assim, num período em que a gente vai entrar em recessão, de alguma forma a economia vai estar se reestruturando? Queria ouvir um pouco de você e da tua experiência nessa questão de investigações nesse cenário.
Pironte, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui novamente contigo, sempre um grande prazer. Vamos lá, eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho de metodologia para essa análise, que eu acho que vai fazer com que as pessoas que estão assistindo a live deem algum sentido para aquilo que a gente está falando. Não só de achismo ou de sensação, de percepção de mercado, mas sim a gente falar com um pouquinho de embasamento metodológico, né? Então, se a gente trouxer bem claras, vamos dizer assim, de atos ou fatos geradores, né? De ativadores de comportamento que ocupam a cabeça do fraudador. São três, né? Você citou a oportunidade, a pressão e a racionalização. Então, nessas três linhas de pensamento, vamos trazer isso para uma realidade de contratação pública, dentro de um estado de emergência ou dentro de um estado de calamidade, que é o que a gente vem enfrentando. Vamos falar primeiro de oportunidade. Fato, o primeiro apontamento teu é perfeito. Ele vai de encontro exatamente com o que eu entendo no que se refere ao quesito oportunidade, porque a oportunidade ela está sendo feita pela emergência. Então, a emergência traz essa noção de oportunidade para o fraudador, certo? Momento de confusão, momento de poucos controles, onde não se prioriza os controles, se prioriza, na verdade, o resultado, certo? Então, a oportunidade, de fato, nesse triângulo, ela fica bem clara nessa questão do momento em que a gente está vivendo. Depois vem a pressão, né? Que é o outro fato determinante para essa situação. A pressão que o próprio indivíduo acaba dando para si mesmo, né? Ele fica vivendo dentro de um ambiente de pressão, um isolamento, informações truncadas, muita informação cruzada, muita fake news, e tudo isso vai gerando uma sensação de insegurança muito grande que acaba se convertendo automaticamente em pressão. Uhum. E na terceira linha de pensamento do triângulo, a gente vê a racionalização. Que o fraudador ele precisa racionalizar aquilo que ele está fazendo, ele precisa dar um sentido para aquilo. E daí vem a racionalização mais perigosa que eu entendo para o ambiente de fraudes, que é a racionalização da sobrevivência, quando o cara entra em instinto de sobrevivência. Né? Então, eu posso fraudar aqui porque é em prol de algo maior que a minha sobrevivência. Tudo isso automaticamente vai, de fato, desencadear um cenário de aumento no volume de fraudes. Por quê? Automaticamente, com tudo isso, a gente soma a questão do isolamento social, aonde trouxe questões muito diversas e muito incisivas, na verdade, no quesito segurança de informação, porque a gente não estava preparado para um colapso desse tamanho e para todo mundo trabalhar em casa. Então, o cenário é totalmente diferente, né? E daí você tem aqueles onde a oportunidade ela pesa muito mais, o fraudador onde a oportunidade pesa muito mais, mas tem aquele fraudador que gera oportunidade devido ao cenário. Né? Se você for olhar os ataques de phishing, que são os ataques mais simples de hacker para conseguir informação para roubo, nos últimos 2 meses tiveram um aumento de 351% no Brasil. Então, é um volume gigantesco de ataques cibernéticos com o propósito de fraudar. Então, isso a gente está falando em um cenário de massa, mas dentro das corporações, dentro do ambiente público, essas oportunidades também vão se multiplicar. Então, na tua opinião, as investigações corporativas elas vão ter um maior influxo, principalmente no âmbito virtual. Quer dizer, o fraudador ele vai escolher o meio digital para a fraude em razão deste cenário remoto que a gente está vivendo. Assim, a gente vem de um aculturamento de muitos anos de segurança da informação dentro das empresas, só que esse aculturamento ele não se estendeu para o processo de home office. Automaticamente, esse período em que as pessoas estão fazendo home office, estão transacionando informações relevantes dentro desse ambiente gigantesco, e descontrolado, obviamente, né, a gente pode entender que vai haver sim um aumento no volume de vazamento de informações relevantes ou irrelevantes dentro de um cenário de fraude.
Tá? Então, Ou assim, seja, a empresa também não estar estruturada para a Lei Geral de Proteção de Dados facilita esse processo de, eu diria, vazamento de dados e etc. com certeza absoluta. Existem até estudos que estão falando exatamente nesse sentido, que o atraso na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, o atraso das empresas em relação a isso, está trazendo consequências reais, para o mundo real agora, né, que é essa questão, por exemplo, do trânsito de dados. Uhum. Veja, o que me preocupa nesse cenário todo, e aí falando mais da Lei Geral de Proteção de Dados, né, é Uhum. que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não faz com que a fraude deixe de existir. Ela não impede a fraude. Inclusive no framework, qualquer framework que você vá trabalhar, você vai perceber que existe uma necessidade de prevenção e de estabelecimento de ações de contingência. Portanto, é uma gestão de risco em relação... Se a gente pudesse aproximar o cenário da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, é quase que o estabelecimento de uma gestão de risco dentro de um processo de proteção de dados pessoais. Mas isso faz com que as empresas que não tenham um framework de investigação corporativa preparado como ação de contingência da Lei Geral de Proteção de Dados possam sofrer gravemente se em uma eventual fraude alguns cenários internos se concretizarem. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? E daí vou deixar você, obviamente, que é o nosso convidado, desenvolver melhor essa análise. Mas veja, se você tem como uma ação de contingência, por exemplo, uma metodologia de investigação corporativa para vazamento de dado, e você tem essa metodologia de forma a pautar as suas ações, como nós temos, por exemplo, o método Decipher, né? Então, nós temos, a partir do momento em que é desencadeada uma investigação corporativa dentro da nossa estrutura de investigação, nós temos um passo a passo a seguir para dar vazão a essa investigação. É dizer, se a empresa não estiver preparada para este cenário, ela deixa de ter a oportunidade de encontrar eventuais ou de desvelar eventuais fraudes internas que tenham sido cometidas e eventualmente pode inclusive ter problemas financeiros em relação a isso, porque provavelmente vai ter que gastar mais, né? Porque vai ter que contratar uma empresa para fazer toda essa investigação interna que poderia ser realizada no âmbito da empresa, caso ela estivesse preparada. Vejo aqui o Marcelo Zenkner, que é nosso diretor de integridade da Petrobras, um queridíssimo amigo. Só fazendo um parênteses, nós estamos lançando um livro essa semana sobre compliance público, o primeiro livro do Brasil sobre compliance público. Marcelo, é um grande prazer ter você na nossa live, uma responsabilidade e um prazer. Mas voltando aqui, trazer esse cenário de ações contingenciais vinculadas à investigação corporativa, eu acho que é muito importante, Eduardo, porque o tema dessa live, na verdade, ele foi pensado justamente por isso. Me parece que a investigação corporativa como ação de contingência, seja no vazamento de informação da Lei Geral de Proteção de Dados, seja numa eventual fraude decorrente do período de recessão ou até mesmo das contratações de grande vulto e emergenciais da Covid-19, precisam ser melhor trabalhadas. Então, eu queria que você, para o pessoal que eventualmente não conhece como funciona uma investigação corporativa, trouxesse um pouco desse framework, do que tem que ser feito, né, o que uma empresa precisa basicamente para se preparar para esse cenário. Vamos lá. É muito interessante isso que você falou. Eu acho que, além de tudo isso, concordo em gênero, número e grau com o que você colocou, mas além de tudo isso, existe uma preocupação que eu entendo tecnicamente ser muito relevante também, que é a questão da ausência de preparação da empresa para a investigação em LGPD, dentro do mundo da LGPD. Então, a gente vai chegar numa situação, por exemplo, em que o volume de fraudes vai aumentar, existe uma curva, uma tendência de crescimento no volume de fraudes vinculadas à questão tecnológica, né, de forma mais relevante. Entretanto, as empresas não vão estar preparadas para investigar dentro de um ambiente de LGPD, porque a própria LGPD está trazendo vedações para a investigação. Então, a gente vai viver um contrassenso no mundo da investigação e isso vai ser
algo bem complexo e interessante de analisar. No que se refere ao framework, a solução como um todo, a gente tem que pensar na LGPD, e as investigações cibernéticas elas não fogem disso, em um formato muito parecido com o programa de integridade, né? O programa de privacidade de dados ele tem uma característica muito parecida, apesar dele ter alguns aspectos técnicos diferentes, né? A linha mestra, o vergalhão que corre no meio é o mesmo. Então, no ambiente da LGPD, e principalmente depois que os programas de privacidade estiverem rodando, e a gente tiver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuante, a necessidade de resposta, ele vai ter que funcionar como um programa de integridade eficiente. Então, ou seja, você vai ter que ter ferramentas para coletar informações, para coletar dados vinculados a atos inseguros ou a vazamento de dados, e você vai ter que ter um procedimento formal, metodológico para fazer a investigação disso e depois reportar isso de forma eficaz para a NPD. Então é isso que pouca gente tem se atentado, e eu acho que é um diferencial que a gente discute bastante nos nossos debates internos. Porque há que se preparar o ambiente para a investigação, e pouca gente pensa nisso. Via de regra, a gente lembra de investigação quando a gente tem um problema. E daí você, às vezes, já não tem um ambiente preparado para ser eficaz no processo investigativo. Então, a LGPD também traz para a gente uma realidade de preparação que hoje não é fato no mercado de investigação brasileiro. Isso eu acho que eu acho, não tenho dúvida, eu acho que esse cenário de prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, então, para quem está nos acompanhando, veja, a gente está acompanhando diariamente a tramitação do processo no âmbito da Câmara dos Deputados, né? A gente espera que essa semana ainda a gente tenha uma definição, pelo menos a grande promessa é de que até sexta-feira o projeto de lei do senador Anastasia, que prorroga a LGPD para janeiro de 2021, em relação ao seu início de vigência e as sanções para agosto de 2021, passe já pela Câmara dos Deputados até sexta-feira e, portanto, seja sancionada aí entre esta semana e a próxima. Para quem nos acompanha e está por dentro desse tema, né, só para trazer esse cenário após a saída de pauta do Senado do projeto de lei. Fato é, Eduardo, que me parece que este tempo que a gente ganha, falando agora de Lei Geral de Proteção de Dados e Investigações Internas, né, este tempo que a gente ganha aí de 6 meses, que é um fôlego, que eu diria que é um fôlego adequado, né? Eu sempre fui, você sabe disso, a Ana Sasso, que está aqui, Mariana, Caroline, né, nossos sócios no escritório que estão conosco toda semana discutindo o tema, sabem disso. Eu sempre fui muito coerente com o argumento de que esta lei não deveria ser prorrogada em relação à sua vigência. Eu achava e sempre achei que essa lei deveria entrar em vigência em agosto de 2020 mesmo, e que as suas sanções fossem prorrogadas para agosto de 2021. Mas fato é que se ganhou um fôlego, e esse fôlego foi importante. Hoje eu vejo quão importante foi esse fôlego, muito embora do ponto de vista pragmático eu defendesse outra coisa, né? Vejo quão importante foi. Mas vejo, por exemplo, aqui a Carolina, lá do Grupo Ninter, que está participando, sempre participa das nossas lives e etc., e que é bastante preocupada, estudiosa do tema, e que está atendendo a este tema no dia a dia da empresa, e outros aqui, tantos que passaram pela nossa live. O que me preocupa, né? Você ganha um fôlego de 6 meses para a implantação deste projeto, mas estes 6 meses, eles são 6 meses, na minha opinião, não sei se você concorda, para ajustes finos. Por exemplo, um plano de contingência em relação à investigação corporativa de fraude cometida neste cenário pós-Covid é fundamental. Uma empresa que não usa esses 6 meses para fazer um bom desenho de processo em investigação corporativa, na minha opinião, está perdida do ponto de vista operacional, né, de investigação posterior da fraude. Ou não, ou essa empresa transfere o risco, né? Ela diz, olha, se eventualmente eu detectar uma fraude interna, né, eu vou terceirizar essa investigação. Vou contratar um escritório de advocacia, vou contratar uma consultoria, mas não quero me preocupar em ter um desenho de processo, não vou ter um framework interno para tratar disso. Então, não sei se você concorda, mas eu acho que é mais ou menos isso. Sim.
Eu entendo que essa prorrogação ela vai de encontro com a necessidade do empresário, tendo em vista o cenário atual, a pandemia, etc. E tal. Ela é plenamente justificável, entretanto, ela nada mais é que um pequeno fôlego para exatamente isso que você falou, para um ajuste fino. Porque, na verdade, quem estava preparado para já assinar um TAC ou algum acordo com a NPD em agosto, ganhou um respiro para arrumar até janeiro. E mesmo assim, a gente sabe que quem não começou até agora nada, nenhum diagnóstico, etc., até janeiro também não vai conseguir estar 100% adequado, né? E em se tratando a questão de ajuste fino ainda do programa de privacidade de dados, que é isso que você falou, que é uma regimentação metodológica do processo de investigação, aí a gente vai entrar num percentual muito baixo de empresas que vai estar pronta para esse cenário a partir do início do ano que vem. Por mais que a sanção esteja, né, tenha uma extensão maior do que a vigência, eu entendo que os danos relacionados a um processo investigativo mal feito dentro de um cenário de vazamento de dados, eles podem ser bem relevantes para a empresa. Então, isso é algo que pouca gente percebe, mas é algo que vem do que eu falei na nossa última live, a questão da cultura do povo brasileiro também. A gente tem essa cultura de desacreditar da lei até que ela nos sancione, até que ela nos traga algum tipo de prejuízo. Então, a preparação do ambiente para a investigação não é algo que vai para a investigação lá na frente ele precisar, senão ele não se preocupa com isso. E isso é um erro estratégico, na verdade, que a gente identifica tanto nos programas de integridade, quanto agora vai acontecer a mesma realidade nos programas de privacidade de dados. Fugindo um pouco agora do tema da LGPD, porque eu acho importante, até se o público quiser participar, perguntando, a gente está à disposição para bater um papo sobre a LGPD ainda e sobre esse cenário de recessão pós-Covid, mas eu queria usar um pouco desse nosso momento, Eduardo, até porque daqui a pouco, daqui 10 minutos, eu chamo o Marcos Turbay para bater um papo com a gente, para falar um pouco de algo que eu acho fundamental e que também muito pouco é tratado nesse cenário de crise. Veja que a crise, ela naturalmente traz dentro da sua pauta posterior um cenário de inadimplência, né? Está todo mundo preocupado com isso. A economia, ela de alguma forma é movimentada, mas ela é movimentada a passos lentos. O governo injeta recursos na economia, as bolsas têm sofrido gravemente quedas consecutivas, portanto, no âmbito corporativo, os investimentos foram prejudicados, a capacidade de investimento das empresas teve que ser reorganizada, portanto, toda a análise de cronograma de execução de contratos, cronogramas de desembolso, investimentos que seriam realizados, o próprio arcabouço financeiro da empresa para fazer frente aos seus interesses desse ano foram remodelados. Então, todas as empresas estão refazendo o seu plano de ação, né? Em todos os setores, seja o setor operacional, seja financeiro, algumas delas inclusive no âmbito reputacional. Portanto, é importante que a gente tenha esse cenário concretizado de uma forma muito clara. A minha preocupação é o seguinte: essa inadimplência posterior, ela também muitas vezes é tratada por parte dos empresários como algo vinculado ao acaso, né? E me preocupa vincular esta inadimplência ao acaso, dizer, olha, o cenário é esse. Esses dias eu estava conversando pelo WhatsApp com um grande amigo meu, advogado, e me perguntou, escute, e daí, como é que você está? Preocupado com esse cenário? Porque lá no escritório os clientes já disseram que esse mês vão querer prorrogar o pagamento dos honorários mensais, etc. Está todo mundo nesse sentido, olha, a gente não vai receber, mas está conformado. Essa questão eu acho que é importante, porque isso deve fazer parte também de um plano de contingência, porque é necessário se pensar um pouco na busca de ativos dentro desse cenário das investigações internas e da busca de ativos como uma forma da empresa ainda conseguir se colocar economicamente ativa dentro de um cenário de inadimplência.
Então, você que tem muita experiência nisso, né? Eu gostaria que você mencionasse um pouco o que você vê dessa questão da busca de ativos, como é que você vê que a busca de ativos vai ser colocada nesse cenário, dentro desse plano de contingência, né, vinculado à crise do Covid, e qual é o panorama e qual é o cenário que você entende para isso? Bom, vamos lá. Essa é de longe, não é a primeira crise financeira que eu passo trabalhando na área de investigação. Então, via de regra, a gente sabe o caminho do que vai acontecer no quesito inadimplência. Eu acho que assim, existem duas ferramentas de investigação que são muito impactadas. Uma mais no aspecto de risco e outra mais no aspecto de oportunidade, quando a gente tem um alto índice de crise financeira. Vamos lá. A primeira é a questão das due diligence, né? As due diligence acabam sendo impactadas porque existe uma tendência, por conta da crise, de maquiagem de dados financeiros e dados contábeis. Então, tudo isso gera um cenário de risco para você trabalhar em relação à due diligence. Mas, especificamente do que você falou, que é na busca de ativo, é um caminho inevitável. O que acontece? A recessão, ela tira dinheiro do caixa, né? Então, o fluxo financeiro monetário de dinheiro das empresas e das pessoas físicas, ele cai. E todos os ativos a serem buscados pelos credores acabam caindo em patrimônio. Então, o pós-crise, via de regra, é pessoas buscando ressarcir o seu crédito, né? Porque vai gerar uma inadimplência grande. Você vê, eu trouxe números de agora, de 30 de março, 66,2% das famílias brasileiras estão endividadas. Tem algum tipo de endividamento. Tá? Esse não é um número que ele bate tanto na questão do endividamento doloso, pode ter um endividamento por outros fatores, mas o fato é que a tendência é que essa curva cresça e automaticamente aqueles que têm mais recurso para buscar os seus direitos vão buscar. Então, a investigação de busca de ativos ela passa a ser uma ferramenta do dia a dia dos advogados, das empresas, das instituições financeiras. Então, de fato, passa a ser uma ferramenta bem relevante e bem importante, porque tem gente que se preparou para a crise, né? É horrível isso, mas tem gente que se prepara para as situações de adversidade por meio de proteção patrimonial, por meio de blindagem patrimonial. Então, isso... A busca de ativos nada mais é do que uma contra-inteligência e um processo de blindagem patrimonial. Ótimo. E eu acho que essa questão dessa contra-inteligência ela é fundamental estar contemplada dentro desse plano de contingência pós-crise, né? É uma planificação, é uma ação efetiva que pode trazer resultado imediato para o caixa da empresa. Então, sim, ele é uma linha importante de um plano de gerenciamento de crise. O que eu vejo, Eduardo, dentro desse cenário todo, e agora a gente vai conversar com o Marcos Turbay, é que é importante você ter essas estratégias dentro do teu plano de ação, né? Isso é um pouco, não tenha dúvida, faz parte do teu plano de continuidade do negócio, ou seja, o teu PCN ele tem que estabelecer critérios de investigação corporativa, de busca de ativo, para que você não fique de forma passiva sujeito às incertezas dessa crise, porque isso, sem sombra de dúvida, no Brasil, infelizmente, a gente tende a vincular tudo ao acaso, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama A Boa Sorte, né? do Alex Selma e do Fernando Debes. Esses dois autores, eles dizem o seguinte, de maneira muito rápida, né? Porque eu gosto muito desse livro. Eles mostram como no Bosque Encantado, num grande bosque encantado, os dois cavaleiros que são colocados para encontrar um trevo de 4 folhas, como um deles consegue encontrar e o outro não, né? Uhum. E dentro desse cenário, eles vão trabalhando com a lógica do acaso. E a gente tende a achar que na vida tudo é por acaso, né? Então, aconteceu e de alguma forma né? Então, veja, o teu relacionamento, por exemplo, né? Eu vejo que a Luana está aqui, né? Participando da nossa live. Então, de alguma forma, foi o acaso que fez com que vocês se encontrassem, mas vocês estavam preparados para aquele acaso, né? Da mesma forma, a nossa questão profissional no escritório, o acaso, de alguma forma, trouxe
com que a gente se encontrasse, né? Por acaso, em algum momento, eu fui apresentado a você, mantivemos um relacionamento e viemos a nos tornar sócios. Da mesma forma, hoje o Marcos Turbay com a Compliance School está participando dessa live. Por acaso, em algum momento, fui apresentado ao Marcos, mas a verdade é que todos nós, quando da existência do acaso, estávamos preparados para esse acaso. E foi por isso que, do relacionamento que eu tive com o Marcos Turbay por acaso, algo se frutificou e hoje nós temos essa brilhante parceria com a Compliance School e com o método Decipher, né? E assim por diante em todos os exemplos que eu dei. Portanto, o que eu gostaria de trazer aqui esses planos de ação, o plano de continuidade do negócio e todas as situações decorrentes da crise, elas vão, sem sombra de dúvida, estar vinculadas a um processo de incerteza, a um processo, muitas vezes, que a gente chama no direito de imprevisão, a teoria da imprevisão, para justificar reequilíbrios econômicos, financeiros e etc. Mas fato é que, se nós não estivermos preparados para esse acaso, muito provavelmente, nós não vamos conseguir sair da crise com a qualidade que nós poderíamos sair, né? Eu vejo aqui a MP Compliance trazendo que Deus não joga dados, né? Eu até tenho no nosso blog Café com Compliance tem um artigo dizendo que se você não tem compliance, você joga dados com o acaso, né? E essa é a grande verdade. A gente não pode jogar dados com essa nova realidade. Portanto, a gente precisa ter metodologia, precisa estar preparado. Então, eu queria que você desse a tua mensagem final, porque o Marcos Turbay já está nos esperando ali e deve estar ansioso para falar sobre o método Decipher. Eu quero entender um pouco mais de como ele vê, né, esse método que é brilhante, que a gente trabalha no escritório com metodologia certificada, e eu tenho certeza que o nosso público também quer ouvir. Então, eu queria que você desse a tua palavra final. Desde já, Eduardo, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, a tua parceria no escritório e de todos que estão aqui e que são no nosso escritório, que estão acompanhando essa live, dizer que é um grande prazer ter você conosco, não só pela tua qualidade técnica, mas principalmente pela tua qualidade humana. Obrigado, Pironte, obrigado por mais um convite, é sempre um prazer estar debatendo com você. Infelizmente, a gente não tem tido a oportunidade de debater pessoalmente, né, devido a essa condição da pandemia. Você está morrendo de saudade de me dar um abraço, né? Lógico, sim. Mas assim, o tema é sensacional, é um tema que a gente podia passar horas aqui. Eu não vou tomar muito tempo do pessoal, porque vai entrar um mestre agora aí na live, né? Um cara que é diferenciado nesse mercado, e eu estou bastante ansioso para ouvir o que ele tem para dizer disso daí também, tá bom? Legal, muito obrigado. obrigado. A todo mundo que participou da live aí, eu vou permanecer aqui agora conectado, ouvindo vocês. Legal, vou te derrubar aqui e chamar o Marcos. Pode me derrubar. Não sem antes registrar aqui a presença da Bebel Hitzmann, que é uma comunicadora fantástica, nos auxilia muito lá, não só no escritório, mas na Ordem dos Advogados do Brasil e em todos os cenários aí da comunicação paranaense e nacional. Portanto, Bebel, obrigado, é um prazer ter você conosco aqui. Vamos remover o Eduardo e chamar o nosso amigo Marcos Turbay. Vamos ver onde é que está o Marcos. Marcos Turbay está aqui. Deixa eu ver como é que eu adiciono. Marcos, eu acho que eu já te convidei, aí agora você só precisa aceitar o convite. Mas já está adicionado o Marcos Turbay. Vamos ver se ele aceita o nosso convite para bater um papo. Então eu agradeço a todos mais uma vez que estão participando. Eduardo, obrigado, foi um prazer. Nós temos aqui Marcos Turbay, tudo bem? Boa tarde. Olá, Rodrigo, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Obrigado pelo aceite do convite. Você é, sem sombra de dúvida, talvez uma das maiores autoridades no tema, não só autoridade científica, mas uma autoridade pragmática, ou seja, você vivenciou e vivencia a realidade das investigações corporativas, é, sem sombra de dúvida, uma das pessoas mais referenciadas em todas as empresas que a gente trabalha e menciona, que trabalha com o método Decipher.
já há referência direta ao teu nome e as pessoas ficam tranquilas. Então, para nós é um grande cartão de visita. Ter você conosco nessa live é um grande prazer. Obrigado pelo aceite. Bom, eu que agradeço o convite. Espero poder agregar valor nessa importante discussão e nesses temas importantes que você trouxe. Legal. Marcos, o que a gente estava conversando com o Eduardo era basicamente o seguinte, sem sombra de dúvida, essa crise do Covid-19, né, vai trazer reflexos importantes na economia e esses reflexos vão necessariamente gerar, seja pela oportunidade e conveniência das potenciais fraudes ou ainda por um cenário econômico de recessão, né, a possibilidade de fraudes internas às empresas, grandes fraudes corporativas ou até mesmo fraudes em processos de contratação pública. Portanto, um cenário amplo de aproximação novamente da fraude à realidade brasileira, né? Talvez depois da Lava Jato a gente tivesse naquela toada novamente do compliance, de integridade, e a gente sabe que uma crise econômica dessas proporções pode alterar um pouco o cenário, né? Porque a cultura, muitas vezes, cede espaço a, como o Eduardo mencionou, a necessidade, né? Então, as pessoas vão colocar na balança a sua necessidade econômica em face de uma cultura de integridade. Você, pela tua experiência prática, né, trouxe para esse cenário de investigações corporativas o método Decipher, né? Que é um método que hoje nós utilizamos no escritório, que tem um framework, na minha opinião, é um dos melhores frameworks da atualidade no âmbito mundial para investigações corporativas. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público que está iniciando esse entendimento sobre investigações corporativas, sobre a metodologia Decipher e como isso pode ser positivo depois da crise para um cenário de investigações de fraude. Bom, excelente pergunta. Eu acho que, primeiro, toda essa mudança que está ocorrendo no mundo vai ter um efeito colateral muito importante, né, que é mudança comportamental. Então, de alguma forma ou de outra, as pessoas serão afetadas e provavelmente o aspecto ético das pessoas, né, podem sofrer aí alguma alteração. Então, as companhias devem e necessitam urgentemente estar preparadas para reagir, né, a possíveis comportamentos não éticos ou comportamentos ilícitos que vão, evidentemente, prejudicar ainda mais a organização que já vai estar num cenário, né, econômico de dificuldades. A gente acredita que estarmos preparados, não só os profissionais preparados com metodologia para investigar os potenciais situações que vão surgir, como também preparar os ambientes para se sejam feitas de forma adequada essas investigações, é um passo extremamente relevante e necessário do momento. Nós, quando nós elaboramos o método, a gente pensou e ele é dedicado a situações de riscos e crises. Essa pandemia, ela conjuga as duas coisas, né? Ela nos traz preocupações de diversas situações, desde de pessoas que estão em casa e podem cometer fraude usando, né, o acesso aos sistemas da companhia, como as operações que estão funcionando e os gestores estão distantes das operações, acreditando que existindo um processo, um fluxo, aquilo vai estar tudo bem, né? Para você ter uma ideia, eu acho que em 30 anos aí de estrada, sempre a gente se deparou com fraudes quando o gestor imaginava que por ter um processo não precisava estar próximo da operação. Esse foi o grande equívoco e o grande erro. E esse momento ele ficou absolutamente adequado para isso, né? Provavelmente o corpo gerencial para cima está em home office e as pessoas da operação continuam operando. Então vai ser um ambiente extremamente relevante aí vulnerável para fraude. A gente já vem preocupado com isso, então, é claro, a pandemia ninguém esperava um cenário como esse,
Mas a gente entende que se não houver protocolos de investigações claros, né, desde já preparados e as empresas e os profissionais capacitados para isso, nós vamos perder tempo em responder adequadamente os cenários que vão surgir de risco, né, ou intensificação dessa crise por um motivo, por uma fraude ou por outro, né? Então, a gente pensa que é o momento, e nunca foi tão adequado, das pessoas estarem capacitadas para responder a fraudes, ou a conflitos de interesse, ou a situações de assédio, né, ou qualquer outro tipo de violação às regras da companhia e às legislações vigentes no país. Então, este é o momento. Quem ainda não se preparou deve, evidentemente, ou pelo método Decipher, que é o nosso, agradeço até as suas palavras, ou por outra metodologia, capacitar a sua companhia para que não tenha surpresas, né, que pioram, evidentemente, esse quadro que já está, né, bastante preocupante para todos os empresários, empreendedores desse país. Sem dúvida. Aqui eu acho interessante o que você mencionou, Marcos, e aí eu queria te fazer uma pergunta, porque há um grande gap, eu acho, que dentro das empresas, na análise de onde investir internamente na investigação corporativa. Me parece que nós temos aqui dois aspectos a serem analisados. O primeiro deles será que o meu público interno, né, os meus stakeholders estão preparados para identificar a fraude? Então, eu digo isso muito porque, obviamente, como alguém que participa da Compliance School, né, ou da dinâmica que vocês trazem, já entrei no teu laboratório de fraudes, né, portanto, já identifiquei ali os cenários que você traz, pragmáticos de como uma fraude acontece. E eu, muitas vezes, dentro desse cenário, penso que, em alguns momentos, eu poderia, como alguém do corpo interno da empresa, não identificar a fraude. A fraude passa, muitas vezes, despercebida. Esse é um grande gap interno, uma grande preocupação, né, de como identificar esse cenário de fraude. Então, e o segundo identificada a fraude, você ter um framework, você ter um plano de ação, um processo, um desenho a ser seguido. Então, eu queria ouvir de você, né, como professor da área e como alguém que já, além de lecionar, já trabalhou em vários processos de investigação corporativa, o que você acha que a empresa, onde você acha que deve estar a priorização da empresa? Na identificação desses eventos, e daí, na minha opinião, é importante que o plano de ação traga uma capacitação para a identificação. Então, será que é mais relevante nesse momento pensar um treinamento da equipe para a identificação dessas fraudes e deixar o plano de ação, muitas vezes, até por uma terceirização, uma consultoria, um escritório, ou até mesmo para um processo posterior da empresa, né? Ou você acha que isso deve vir em conjunto, tanto o treinamento, identificação da fraude, como o processo e o plano de ação são relevantes para esse novo cenário? Veja bem, primeiro, nós do método Decipher, a gente chama de nós Deciphers, nós entendemos que o nosso papel na investigação corporativa é decifrar um caso, né? Por isso o nome Decipher. Nós somos da escola que não defendemos que o nosso papel é fazer a identificação de que há ou não uma fraude. Existem as outras áreas, auditoria, gestão de riscos, a própria área de compliance, né? Os mecanismos de compliance são usados para identificar. Nós somos o próximo passo. Nós somos a equipe que vai, ok, temos uma situação, foi exposta de alguma forma pela ouvidoria da companhia ou por algum evento específico, nós somos o time que vamos agora pegar esse ponto zero e decifrar através, né, do nosso processo. Então, e também lembramos que também nós defendemos que nós não somos responsáveis por tratar a situação. Nós nos limitamos a decifrar aquilo que está ocorrendo, construir os elementos, né, de convicção para quem vai receber essa situação e
promover aí o seu tratamento. Esse é o primeiro ponto. As empresas, inicialmente, elas têm que ter, nesse período, né, difícil, é um período econômico difícil, primeiro, usar os recursos internos ao máximo, né, para que não seja este momento o momento de grandes contratações, de grandes investigações. Eu acho que o método permite, por exemplo, e vocês que usam o método já sabem disso, um bom planejamento vai reduzir o custo da investigação. Né? Então, se vocês forem chamados hoje num cliente, numa situação de risco, numa situação que necessita investigar fraude, e vocês aplicarem os conceitos da metodologia, vocês vão ajudar esse cliente a passar por essa situação crítica, as duas situações críticas, a econômica que ele está vivendo, provavelmente, e a situação de risco que ele se deparou. Né? Então, hoje, a gente sente falta no Brasil de protocolos de investigação. Protocolo para fazer o recebimento, o registro e classificação da investigação, o protocolo para fazer o planejamento técnico e temporal da investigação, o protocolo para fazer a coleta e a análise das informações, o protocolo para fazer o processo de disseminação dessas informações. Não existe. O que o Brasil fez foi adaptar algumas técnicas da auditoria interna ou de escolas fora do país e fizeram adaptações para fazer investigações. Eu acho que nós precisamos parar com isso. Nós temos profissionais excepcionais no Brasil, com muita experiência, como vocês, por exemplo, que nós podemos ajudar as companhias a criar protocolos seguros e eficientes para que nesse processo, principalmente agora, ela não crie mais um problema para ela, que é a investigação da fraude ou a investigação do problema. Então, se o mercado brasileiro não está preparado para responder a investigações corporativas, porque cada um faz de um jeito. Nós entendemos que os protocolos são as boas práticas de investigação. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar o ambiente de investigação corporativa no Brasil. E é essa tentativa de colaboração com o método Decipher que a Compliance School está fazendo. Eu acho bem importante da tua fala, Marcos, essa preocupação realmente em dar credibilidade ao processo investigativo. Né? Sim, porque algo que a gente discute muito nas nossas reuniões semanais do escritório, e eu vejo vários Deciphers aqui, pessoas que participam e já tiveram oportunidade de ser capacitado pelo método, é que muitas consultorias, escritórios e até interessados no tema acabam vendendo investigações internas sem sequer se preocupar com um procedimento mínimo de validação daquela metodologia. Né? Então, não tenha dúvida de que, do nosso ponto de vista, quando fomos acessar a metodologia, a gente se preocupou realmente com isso, com esse protocolo, sim, né, sim, que vocês criaram para validar todos os cenários dentro de um aspecto de decifrar aquele evento, né? Portanto, eu acho isso fundamental. Então, não é simplesmente estabelecer um plano de ação para uma investigação interna, é estabelecer um plano de ação que tenha protocolo que funcione, pelo menos do ponto de vista metodológico, porque é aquilo, você não é responsável pela eficácia da investigação, porque não é você que vai dizer ou não, né, se aquela investigação, se aquela fraude ocorreu ou não, porque isso já vai ser identificado, né, e o tratamento disso vai ser dado pela outra área, né, pela área de controles internos, pelo compliance, etc., pelo jurídico, a depender de qual for o plano de ação. Mas fato é, você vai entregar um método sólido, né, que consubstancie fatos e eventos que permitam essa conclusão, né? Exatamente. A investigação corporativa, nesse momento de crise, é um processo que não pode parar. Né? Ele não pode... o pessoal me pergunta o que vai ser depois da crise. Não, esta área nossa, ela tem um processo contínuo. Por quê? Porque nós vamos ter o dia a dia intenso, com preocupações, justamente por esse distanciamento das pessoas, distanciamento que pode mudar comportamentos e causar, evidentemente, desvios éticos, né, durante esse período. Então, nós
da investigação corporativa, temos a obrigação de estarmos atentos e ficarmos desde já, debruçados em detalhes que podem surgir nas ouvidorias e intensificar a nossa atenção para que aquilo não se torne mais um problema e mais um risco para a companhia. É fundamental o uso de protocolos. É fundamental saber que você tem um início, meio e fim de uma investigação com toda a rastreabilidade necessária. Né? Tudo aquilo que se faz e não gera rastreabilidade, evidentemente, já causa estranheza. E isso, por exemplo, num programa de compliance, não funcionaria, não seria adequado. Né? Eu espero que todos tenham consciência e nós precisamos... eu estou preocupado porque minha equipe não está capacitada ainda e a crise já começou. Hoje a capacitação, evidentemente, é à distância, via EAD. E vai continuar assim, nós temos uma perspectiva para os próximos 4, 5 meses. Né? E é muito produtivo você capacitar a sua equipe por EAD. Se você usar as técnicas certas de provocação do time, você consegue produzir um resultado e o estímulo adequado para que eles sigam os protocolos corretos. Aí vem, né, a importância de ter protocolos na investigação para ter um início, um meio e fim adequado. Não podemos nos aventurar em investigações, né, como qualquer cidadão faria, né, pelo instinto. Não, existem técnicas científicas, existem procedimentos que devem ser adotados para que a gente possa, evidentemente, não causar mais um dano para a companhia, além do que ela já está sofrendo. Não, sem dúvida. O que eu queria agora, a gente tem aqui mais 8 minutinhos só para a nossa live, porque o Instagram nos derruba com 1 hora de live, e eu vejo aqui o Marco Aurélio, que é um grande parceiro lá do Mato Grosso do Sul, vejo a Sejane do Tocantins, vejo a Marina, vejo vários participantes da nossa live, Marcos, que tem gente de São Paulo também. Tem vários legal. De São Paulo, eu estou vendo aqui muita gente boa, tem a Cristiane Stropa, tem várias pessoas aqui, vários amigos que têm uma vertente muito próxima do poder público, né? Seja por atuação externa, seja por integrar o próprio poder público. O que eu queria que você comentasse nesses nossos minutos finais é como é que você vê esse cenário de investigações internas dentro do poder público, porque isso não é comum. O poder público não necessariamente se prepara. Eu vejo a Mariana Baus aqui também conosco, que é do mercado corporativo. O poder público não se prepara como se prepara o cenário corporativo para essas investigações. Então, como regra, o poder público não tem protocolos internos de investigação pública. Você acha, com toda essa tua experiência, e principalmente com o cenário das fraudes, que sem dúvida vai ser potencializado dentro do âmbito público pelas contratações emergenciais e de grande vulto, né? E quando falo do âmbito público, não falo das empresas estatais, porque sei, por exemplo, que você teve lá já vários deciphers que vieram da Copel e de outros, né, mercados públicos, mas de cenário de empresas estatais. Eu digo administração pública direta mesmo. Você acha que isso é possível, que essa adaptação ela é possível e, para além disso, ela é possível e necessária? Com certeza. Evidentemente já existem os rituais, né, nos órgãos públicos para fazer as suas auditorias, as suas sindicâncias. Né? Então, nós entendemos que a nossa metodologia, por exemplo, ela agrega valor naqueles procedimentos. Né? Você não precisa fazer uma alteração completa da sua metodologia, mas você pode usar conceitos do Decipher para tornar mais eficiente o seu processo. O grande problema das investigações é o tempo de execução das investigações. E a gente sabe exatamente por que aquele tempo ultrapassa sempre os prazos de entrega. Por um motivo, o processo, a forma como é feita, está inadequada em termos de eficiência. A gente, durante 30 anos, nós erramos, acertamos, e nesse erro e acerto a gente encontrou caminhos mais adequados e mais eficientes para que o investigador, o analista de fraudes, não fique rodando num caso durante meses. É capaz de começar uma investigação agora,
né, a exemplo de algumas estatais, e acabar daqui 2 anos. Isso não pode, né? Nós temos que ser mais eficientes. E como ser eficiente? Usando um método que se preocupa com eficiência, um método que se preocupa com o resultado prático do caso, e não com mais um arcabouço de documentação que não tem aplicabilidade e utilidade nenhuma, né? Temos que Legal. ser práticos. Sem dúvida. Marcos, para te permitir uma palavra final, e eu já agradeço, né, a tua participação. Vejo aqui pessoas de Belo Horizonte, Maringá, Marilis, que é uma brilhante advogada, também participando, Noel Baratieri de Florianópolis, tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Eu acabei de ver o doutor Getúlio, delegado de polícia de 17 anos, extremamente experiente, que fez o curso com a gente e acabou vendo que é possível somar aí os conhecimentos. Então você veja, é gente do Brasil inteiro, até a Editora Fórum está participando aqui, daqui a pouco a gente já tira um livro dessa live, né? Obrigado, Mari Baus. Então veja, deixar como palavra final, realmente as pessoas estão perguntando aqui sobre o método e etc. Depois nos manda um inbox lá e a gente conversa sobre o método Decipher, sobre a questão também da busca de ativos. Então as dúvidas depois a gente resolve fora da nossa live. Fiquem à vontade para entrar em contato tanto comigo, quanto com o Marcos, quanto com o Eduardo. Marcos, eu agradeço, foi brilhante e deixo aqui esse canal sempre aberto para qualquer iniciativa tua. Obrigado pelo convite novamente e espero ter podido contribuir um pouquinho. Mas o assunto é bastante complexo, requer mais tempo. Um abraço a todos e muito obrigado. Sem dúvida, um abraço, até a próxima. Eduardo, agradeço a tua participação e, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de todos, por estarem aqui conosco 1 hora. A gente fica à disposição de vocês na sequência para dúvidas e para um bate-papo mais. Um abraço. Até logo, tchau.